nas últimas 2 semanas teve uma enorme repercussão uma fala do senhor a respeito da guerra em Gaza. O senhor textualmente disse o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A gente sabe que genocídios aconteceram em outros momentos da história, né? A escravidão, a morte dos negros na travessia do Atlântico, o genocídio indígena nas 3 Américas, as potências imperialistas na África. E a gente sabe que o Holocausto, ele teve um método, uma crueldade, um planejamento que dá uma... Os historiadores dizem que é uma coisa muito específica e que não caberia uma comparação, né? E a partir do Holocausto se discutiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquele é um ponto de virada na forma de respeito aos direitos humanos e como, depois da Segunda Guerra, daquela tragédia, isso mudou o mundo. O próprio Jacques Wagner, judeu, seu amigo, falou: olha, o presidente defende a paz lá, mas as palavras podem ferir, eu mesmo me senti ferido. Eu pergunto para o senhor sobre esse tema, presidente. O Netanyahu pediu uma retratação e tal. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo? Diria de alguma maneira... Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, o Kennedy. A gente não pode ser hipócrita. Sim. De achar que uma morte é diferente da outra. Sim. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Isso. A segunda coisa é o seguinte: morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Presidente. Agora, veja, eu não esperava. Diga. Eu não esperava, sabe, que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Sabe? Então, mas o que não é está importante acontecendo... separar o Estado de Israel, o Netanyahu, Eu separo o Estado do povo de Israel. judeu? Eu separo. Porque a Isso. comparação, no entender de entidades judaicas, da comunidade judaicas, causou dor, causou uma ofensa. Não é importante separar? É o seguinte, é que não é só um lado que tem dor. Todo mundo tem dor. Sim. Primeiro que eu separo bem, eu sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel. Quando ninguém visitava, eu fui visitar Israel. Sim. Segundo, eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Muitas reuniões. Eu visitei kibbutz. Eu fiz reuniões com as pessoas que tinham famílias sequestradas agora. E eu nunca misturo o povo com o governo. Eu nunca misturo a atitude do povo com a atitude de um governante. Nunca misturo. E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. E o entendimento sobre o genocídio, no Estatuto de Roma, no artigo 2º, diz que o genocídio é uma tentativa de exterminar um povo totalmente ou em parte. O Silvio Almeida teve na ONU, sustentou os argumentos, já tem reclamação na ONU dizendo que está em curso um genocídio lá. Os Estados Unidos não consideram que há um genocídio, até porque eles dão muito apoio logístico a Israel. Por que o senhor considera que é um genocídio, presidente? Eu considero um genocídio porque é um exército amplamente armado atacando uma parte da sociedade indefesa. Ora, o que está acontecendo aos olhos do mundo? O que está acontecendo aos olhos do mundo? O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação.
São 2 milhões de pessoas que moram numa área aproximadamente com menos de 400 quilômetros quadrados. Acho que é menor do que São Bernardo do Campo. E mora 2 milhões de pessoas apinhado ali, passando necessidade. Sabe, é só você ler o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteira, que você vai ver o que está acontecendo. Pega depoimento. Operando crianças sem anestesia, pega depoimento fome. da questão da Cruz Vermelha. Pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratados, sem anestesia. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio? Eu vou esperar tipificar esse genocídio. Não, genocídio para mim é quando alguém está matando. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro poderia ser tipificado como genocida por conta da pandemia do Covid.